Amigas e amigos, um conceito fundamental para a gente entender a profundidade e a extensão do golpe é a democracia. Às vezes a gente não dá o devido valor para isso, porque acha que as coisas estão funcionando, a institucionalidade está aí, os poderes legislativo, executivo e judiciário funcionando, quando na verdade houve um assalto à democracia. Porque a democracia é o instrumento, é a ferramenta que o povo tem para se manifestar, a soberania do voto, a soberania popular, né? Isso foi assaltado, isso foi violentado pelos golpistas. É evidente que foi um golpe, é só somar um mais um, ligar A com B para a gente chegar a esta conclusão. Porque a democracia é o conceito principal, né, para a gente entender uma sociedade desenvolvida, civilizada. Não dá para a gente falar em civilização sem democracia. A democracia, portanto, ela precisa ser sempre aprofundada, nunca restringida. E o que eles fizeram foi exatamente isso, foi um assalto à soberania popular, assaltaram o voto popular, para fazer o que eles estão fazendo aí, aplicando o programa que não foi eleito em 2014, assaltaram o programa que foi eleito, que foi, né, o resultado da vontade popular, da soberania popular. É importante a gente ter isso em consideração para a gente saber que se trata assim de um golpe de grande extensão e de grande profundidade. Se a gente quiser falar em derrotar o golpe, portanto, a primeira premissa e a primeira questão é restaurar esse conceito básico da democracia, que é a vontade popular, a soberania popular, né, que é o instrumento que o povo tem para decidir qual é o rumo que ele quer dar para o país, né? E isso foi violentado. Não é à toa que eles se utilizam aí desse discurso da democracia, porque eles falam em democracia, que fizeram as coisas dentro da institucionalidade, que o impeachment está previsto na Constituição, mas é aquela questão que eu sempre falo aqui, quer dizer, é preciso ver as coisas que estão por trás das coisas. O impeachment está previsto na Constituição, mas o que eles alegaram, né, para fazer o impeachment não está na Constituição, não está em nenhuma legislação, não está dentro do escopo do Estado Democrático de Direito. Houve, portanto, uma violência, uma ruptura, né, e a gente pode observar isso acompanhando a evolução dos acontecimentos da marcha golpista. Eles tentaram dar o golpe com os instrumentos deles, com os partidos deles de direita, desde 2005 que eles vêm tentando, mas não conseguiram até que criaram o partido deles, o partido único do golpe, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não tem absolutamente nada de justiça, de judiciário, é um agrupamento político, um instrumento político, e faz política de maneira rebaixada. A politicagem que eu sempre falo aqui, as negociatas, né, enfim, tudo que a gente sabe, que a gente vem acompanhando aí dos comportamentos das politicagens da Operação Lava Jato. Então é importante ter esse registro de que a Operação Lava Jato é o partido único do golpe. O resto, tudo aí está subordinado à lógica política das politicagens da Operação Lava Jato. O seu poderio é imenso, né? Eu já falei também, exatamente porque a Operação Lava Jato tem lastro na mídia e tem também aí essa ligação com a Justiça Federal norte-americana. É daí que vem esse poderio imenso deles, né? Então não dá para imaginar que qualquer outro movimento político possa suplantar esse poderio aí da Operação Lava Jato, que tende a ir para frente, né? Isso vai, enquanto eles não acharem outros caminhos para o golpe, a Operação Lava Jato vai fazendo aí a direção política, né? Eles vão pressionando, vão meio que tangendo o gado deles aí na linha do projeto do golpe, né? Dos golpistas. E não é à toa também que eles se utilizam aí dessa palavra da democracia para fazer as suas manipulações ideológicas. Porque se a gente pegar aí os discursos, entrevistas e pronunciamentos, enfim, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, a gente vai ver que eles estão sempre falando, eles também, né, sempre falando em democracia. Lógico que isso soa falso, né, na boca deles, né, artificial, até mais que eles são medíocres, rasos, né, não conseguem ter nada com mais profundidade, né, um raciocínio, né, que tenha profundidade, mas eles estão sempre falando em democracia, porque eles foram instrumentalizados para isso. Só que o discurso deles de democracia é exatamente o discurso da democracia dos Estados Unidos. Aquela ideia de que é preciso levar a democracia para os povos incivilizados, bárbaros,
Os morticínios, os genocídios, as guerras levam a democracia, dizem, né, que levam a democracia jogando bombas, né, praticando guerras. A galeria de crimes do regime norte-americano aí é repleta de crimes. Esse é o discurso, isso tem muito a ver com a lógica do golpe aqui no Brasil, que aliás é um processo histórico. Agora eles se utilizam do discurso da democracia, em tempos passados se utilizaram de outros discursos. O Hitler, por exemplo, aquela ideia de que uma raça superior tem que se impor sobre os demais, sobre os inferiores. O czar da Rússia também tinha, né, esta lógica, né, o czar aí do começo do século XX, dos judeus, né, a perseguição aos judeus começou exatamente com o czar. Depois, na Revolução de 1917, a gente viu isso também, né, a criação dos guardas brancos, né, para combater os guardas vermelhos, que tinha esse discurso aí dos judeus, que eles faziam a ligação judeu e comunista, era a mesma coisa, que depois o Hitler assumiu isso. Então é uma lógica, evidentemente, de tiranias, né, que depois o capitalismo foi assumindo isso, que o regime capitalista também tem essa lógica da tirania, né, da dominação do capital. Não tem nada aí de inclusão social, de essa questão da democracia, soberania popular, soberania do voto, não tem nada disso. O interesse deles é privado, é um clube privado, né, o clube do capital. Essa que é a lógica do golpe que a gente está vendo aqui. Por isso, inclusive, que tem aí esses discursos aí dos fascistas, desses grupelhos fascistas, isso que a gente viu aqui, está vendo muito aí ainda, né? Porque o golpe precisa disso, eles precisam disso, eles precisam se mostrarem como se fossem superiores, né? Que eles que sabem, eles que mandam, né? Aquele negócio de povo no poder, que povo no poder? O povo tem que ser escravo. Aqui no Brasil isso precisa ser, eu sempre falo aqui também, precisa ser ligado com a ideologia escravagista que está entranhada na elite brasileira, na ideologia aí da elite brasileira, né? Transmutada aí para o seu projeto neoliberal. Então essa questão da democracia ela é fundamental para a gente entender o golpe. Por que eles precisam atacar a democracia em primeiro plano para aplicar aí o que eles estão aplicando? Se a gente quiser restaurar a soberania popular, a vontade popular, o voto popular, é preciso a gente falar em primeiro lugar em restaurar a democracia, né, para que o povo possa decidir qual é o rumo que o país deve tomar. É isso que eles fogem dessa questão como o diabo foge da água benta, porque isso seria mortal para eles. A democracia seria mortal para eles, é mortal para eles. Para a gente compreender aí a extensão e a profundidade do golpe e a gente ter a consciência clara de que nós estamos num processo golpista de violência institucional. Como eles fizeram em 64, também deram o golpe falando em democracia, estavam defendendo a democracia contra o comunismo e tal. A discurseira é a mesma de hoje e a lógica golpista também é a mesma de hoje. Muito obrigado pela atenção, um abraço, divulgue o outro lado da notícia, até a próxima.